E a gente volta com o Fique Sabendo para conversar com a Renata Vieira, ela que é a assessora escolar da Secretaria de Educação do município de Maracanaú. E a gente vai conversar agora sobre o simpósio que o município recebe, né, Renata, em comemoração aos 40 anos de emancipação política de Maracanaú. E eu queria perguntar para ti, neste momento, o que vocês vão trazer nesse simpósio que vai acontecer aqui no Teatro Dorian Sampaio, né, no próximo dia 15, é isso? O que Isso, vocês têm exatamente. preparado para esse simpósio? Bom, primeiramente, bom dia, né? O nosso simpósio ele está direcionado principalmente para os coordenadores, os professores, os técnicos que trabalham na secretaria e também os nossos estudantes. E ele é um evento principalmente para a gente conversar um pouco sobre essa emancipação política do município, especialmente também atrelado aos nossos povos originários. Então, a gente vai trazer uma mesa temática onde a gente vai ter diálogo e debate acerca dessa emancipação política e também a participação de alguns estudantes, principalmente dentro do contexto de algumas escolas municipais, como Raquel de Queiroz, o Construindo Saber, a Escola Indígena do Povo Pitaguari. Entendo, Renata. E explica para a gente, nessa questão desses debates, quem vai participar desses debates, como é que vocês vão construir esse diálogo ao longo do simpósio? Certo. O evento ele tem uma abertura, principalmente. Cadeira. Ah, tá bom. O evento ele tem uma abertura principalmente trazendo a participação dos alunos. Então, nós vamos ter a apresentação do Toré com a escola indígena, né, da diretora Joana e do coordenador Kelvin. Nós também vamos ter a participação do grupo Saias que Contam, da Escola Construindo Saber, que é um grupo já bastante firmado aqui no município de trabalho principalmente com a história afro e que tem até participação política, né, dentro do nosso livro didático do 6º ano, através do coordenador Luiz, da professora Nalva Costa. E, após essa primeira apresentação inicial, nós vamos ter essa mesa de discussão com a presença do historiador Allan Kardec, né, falando um pouco sobre essa emancipação do município. A gente vai ter também a presença do professor pesquisador Ailton Gomes, que é membro aqui da nossa comunidade, participou ativamente das escolas do município e que tem um museu virtual acerca da história de Maracanaú. E aí ele vai estar comentando um pouco sobre o trabalho dele, tudo que ele pensou e agregou ao longo desses momentos de pesquisa. E também vamos trazer a presença do nosso produtor cultural, técnico da secretaria, o seu Francisco de Assis, que é conhecido como França, produtor cultural aqui da cidade, que vai nos falar um pouco também nessa parte de aspectos culturais, como é que Maracanaú está vivendo no momento. Essa é a primeira proposta nossa dessa mesa de debate. E, no segundo momento, nós vamos ter um documentário feito pelos alunos da Raquel de Queiroz, e aí orientado pelo professor Jorge Cavalcante e também com a presença da cacique Madalena Pitaguari. Bacana. Essas apresentações, esse simpósio, qual o objetivo de vocês? Assim, porque vai reunir os professores de História e Geografia do município, não é isso? Então, o que vocês pensaram para trazer para esse momento? Em relação a essa discussão mesmo, dentro da sala, o que vocês querem? Fomentar a discussão dos 40 anos do município dentro da sala de aula? É basicamente nesse sentido também? Isso, a gente pretende dialogar, né, principalmente acerca dessas duas visões. Nós temos uma visão de emancipação do município que é mais política e a gente gostaria de trazer como essa visão é trabalhada dentro das escolas também, né? Como esse processo através dos povos originários, essa discussão também acerca de como Maracanaú foi formado nessa cidade urbana, essa cidade industrial, como é que ela hoje acolhe esses nossos estudantes,
estudantes, principalmente, né? Como é que nós vamos formar esses novos cidadãos do futuro, digamos assim. Porque esses estudantes estão atualmente nas nossas escolas municipais, mas eles são cidadãos de Maracanã, pertencentes a essa cidade. E, como tal, precisam entender o que é um patrimônio histórico, o que é um patrimônio cultural. E, através dos nossos professores, que a gente consegue expandir um pouco mais essa ideia, né? Partilhar um pouco mais desse conhecimento. Bacana. Então, vocês vão trazer esses aspectos culturais também do município, os pontos, localidades, por exemplo, a colônia, né, que tem uma história muito forte, a questão da emancipação política, a questão do sanatório. Então, todos esses pontos serão abordados. O que mais? Sim, exatamente. A nossa proposta é que a gente possa trabalhar a história do município através desse diálogo, né? Porque não, nossos professores eles já têm um conhecimento, mas como é que a gente pode trazer pessoas que participaram desses movimentos de emancipação política, como é que a gente pode partilhar conhecimento dos povos originários através de um debate, de algo mais discursivo, dialógico, né? E é a partir dessas histórias, por exemplo, Maracanã é uma cidade que começa através da ferrovia, né? Uma cidade que tem perpassa muitas questões com as doenças, principalmente, né? A gente tem o sanatório sendo construído por conta de um surto de tuberculose. A gente vai ter a colônia sendo construída por conta de um surto de hanseníase, né? Então, ao longo dos séculos, Maracanã vai sendo construído enquanto aldeia, enquanto vila, enquanto distrito, principalmente numa perspectiva mais política. E a partir, mais ou menos, da década de 70, 80, quando a gente vai ter o surgimento dos novos grupos industriais, né? Os bairros, principalmente, do Distrito Industrial, do Gereissati, esses bairros que foram construídos principalmente para agregar pessoas e trazer as pessoas para Maracanã, a gente vai vendo essa cidade sendo construída e ela se tornando o que ela é hoje. Então, esse debate acerca desse movimento de construção histórico, social, geográfico, de meio ambiente, de política, é o que a gente quer comentar e trazer para esse simpósio. Eu acredito que essa questão também do meio ambiente vai ser um debate muito forte, né? Porque a gente, hoje, estamos em base nós somos a segunda maior, né, renda do Estado, né? O Maracanã recebe muitas indústrias, então essa questão do meio ambiente é super importante e pertinente, né? Sim, exatamente. Esse ano a gente está trabalhando, inclusive, na Secretaria, no município como um todo, integrado com a Secretaria de Infraestrutura. Inclusive, a gente fez agora um momento de debate com os professores, né, de Geografia e de Ciências acerca do plano de descarbonização do município. Então, como esse município, que é tão industrial, que é tão urbano, que necessita tanto das indústrias, principalmente com relação a financeiro mesmo, né? Que a gente tem a maior parte dos nossos empregos no município vindo das indústrias. Então, como esse município pode dar o aporte, o aval, para que esse meio ambiente também seja observado, seja valorizado e, principalmente, que a gente consiga fazer com que as escolas, que é a base, possam levar, né, essa bandeira para frente. Bacana. Essa discussão, você falou em relação ao plano de descarbonização, que é uma ideia de junção entre a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Educação, que tem feito um papel muito bacana para a conscientização dos maracanauenses, né, principalmente ali, como você falou, na base, né, que é através desses jovens, desses estudantes. Como é que está sendo a receptividade desse trabalho dentro das escolas? A partir desse mês, né, esse plano foi passado para os nossos professores nas nossas formações anteriores, em fevereiro, e a partir desse mês eles estão sendo colocados em prática nas escolas. Então, nós visitamos algumas escolas em que a gente visualiza, por exemplo, a prática da reciclagem do lixo, né, os projetos relacionados à ida dos alunos ou à visibilidade dos meios de transporte mais alternativos, né, como a bicicleta, como outros.
E a possibilidade também da nossa própria cidade abraçar essa ideia, né? Porque a cidade também abraçando nos ajuda para que a gente possa cada vez mais conscientizar as pessoas de que isso é importante. Vocês veem um engajamento maior desses estudantes em relação a essas questões, seja emancipação política, seja para aprender mesmo a história do município, seja nessa questão ambiental? Existe um engajamento maior por parte dos alunos? Eu acredito que sim, porque quando nós estamos conversando sobre esse assunto, a prática do que a gente chama de história oral é muito grande, né? Enquanto eu converso com um aluno, eu posso trazer ele e pedir para que ele faça uma entrevista com um morador antigo da cidade. Ele se sente pertencente àquele município, né? Nesse processo em que nós estamos caminhando e conversando sobre o que é a história do seu próprio município, você acaba fazendo parte da sua própria história, você é sujeito dessa história. Então, no momento que você está ali construindo uma história oral de como foi o município do Gereissati há 30 anos atrás, conversando com um morador antigo, ou com o seu próprio avô, com a sua avó, com o seu pai que chegou, né, nessa época aqui, você também está se construindo enquanto identidade. Você está formando essa sua identidade. Então, é um assunto bastante pertinente, é um assunto que gera um debate muito grande, que a gente precisa ainda estar aberto bastante, né? A gente precisa de museu na cidade, a gente precisa de uma estrutura onde esses alunos possam se perceber também agentes, né, dessa cidade. Muitas vezes, a história ela se faz quando a gente visualiza um patrimônio histórico, seja ele material e imaterial. A gente tem aqui, por exemplo, a festa junina, um patrimônio imaterial maravilhoso do município. Então, nesses aspectos, a gente vai, enquanto professor, enquanto profissional de história, de geografia, né, enquanto cidadão, formando esse cidadão crítico que a gente tanto quer, né? Eu acho que hoje também existem outras ferramentas, como você citou aí no início, que vocês vão apresentar um documentário feito pelos próprios alunos, né? Então, acredito que instiga mais esses estudantes a fazerem parte da sua realidade, a construir essa história mesmo, essa temática, né? Isso, exatamente, porque à medida que você está ali fazendo, né, no caso desse documentário, ele é um documentário sobre plantas medicinais. Então, eles foram ao povo pitaguari, conversaram com o povo, fizeram as próprias entrevistas, fizeram a edição do documentário, através da orientação do professor, né, que no caso é o professor George, do Raquel de Queiroz, eles tiveram acesso à própria teoria sobre por que aquilo dali é importante, né? Por que é importante a gente conversar sobre os povos originários, por que é importante a gente conversar sobre plantas medicinais, né? Por exemplo, às vezes a gente tem uma dor de cabeça se a gente tomar um chá específico, uma dor na barriga se a gente tomar um chá específico, aquilo a gente acha que é natural. Mas isso vem do nosso saber ancestral, né? Isso vem daquilo que a gente aprende com os nossos avós, com as nossas famílias especificamente. Então, a partir do momento em que eles perceberam que esse processo é importante, que eles participaram do processo de fazer o documentário, de deixar ele editável, de visualizar o projeto final, né? Isso, com certeza, faz com que eles tenham um conhecimento maior acerca do município, acerca do que é importante para a vida deles. Do conteúdo em si, né? Do conteúdo, exatamente. Te faz interdisciplinaridade, trabalha meio ambiente, né? Trabalha aspectos sociais, culturais. Então, não é só o documentário, mas é todo o processo que gera isso, né? Talvez uma vocação, né? Isso, exatamente. Quem sabe uma nova profissão, né? Alguém que se reconheça enquanto repórter, enquanto cinegrafista, um próprio editor, né? A gente trabalha principalmente dentro das escolas, acho que o trabalho principal do professor é esse, é fazer e fomentar a educação de todos os aspectos possíveis, né? Porque se não for professor, infelizmente, a gente não consegue nada.
Eu entendo, com certeza. Até porque eu queria salientar a importância desse momento. Na minha época de escola, não faz tanto tempo assim, tá, gente? Mas na minha época de escola, a gente tinha um jornal impresso. E foi a partir desse jornal impresso que eu me descobri dentro do jornalismo. Então, essas ferramentas se tornam importantes. Questão do documentário, que vocês vão apresentar até para os alunos que estão na plateia, eles instigarem a participar também com esse tipo de produção. E em relação ao simpósio, né? Isso, exatamente. A ideia é que a gente possa mostrar as possibilidades que existem de trabalhar a história do município, né? A história e a geografia do município. A gente não pode só fechar em um tema, até porque a cidade é imensa, são 40 anos de história e que a gente pode trabalhar de diversas maneiras, né? Não somente as maneiras tradicionais, mas a gente pode trabalhar as mídias, os visuais, a gente pode fazer com que essa juventude ela se sinta acolhida, ela se sinta pertencente a esse município. Né? São 40 anos, a história é diferente da minha vida, não é próximo a mim. Mas enquanto a gente fomenta esse debate de dizer, olha, ali tem uma praça da estação, você sabe por que aquela praça é assim? Por que agora aquela praça é desse jeito? Por que agora nós temos apresentações culturais, turísticas, todas naquela praça? O porquê que aquela praça é importante? E à medida de que isso vai sendo debatido, a gente vai trabalhando diversos aspectos de pertencimento, de história oral, a gente trabalha patrimônio, a gente trabalha esse aluno enquanto sujeito, né? Muito bacana a iniciativa. Quero parabenizar vocês, a equipe, né? A Secretaria de Educação também, Renata. É de Jango, é isso? Isso. É de Jango. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido de vocês. Sucesso no simpósio. E que o nome de Maracanaú continue perpetuando aí para esses alunos jovens e que fortaleça ainda mais o município. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês. Pronto, é isso que a gente quer, né? A gente queria agradecer a nossa chefe Carol, né? Que ela também está muito engajada com a gente, a Iana também coordenadora. Então, eu acho que o mais importante é isso, que a gente esteja junto, unido, para que esse município cresça ainda mais. Com toda